Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Ilma Cristine. Eu sou acadêmica de História da Universidade Federal do Maranhão. E a proposta de hoje é falar sobre o imperialismo, o que foi o imperialismo, que países aderiram ao imperialismo, quais foram os motivos que levaram esses países a adotarem as políticas imperialistas, quais as consequências disso, que justificativas foram usadas. Falarei já já sobre esses assuntos, mas antes eu preciso fazer uma ressalva que esse vídeo ele veio a partir da disciplina História Contemporânea do século XVII ao século XIX e foi ministrada pela professora doutora Maria Isabel Barbosa de Moraes, devido a um novo formato de aulas não presenciais adotadas em detrimento da medida do distanciamento social, do isolamento social, com o intuito de conter aí a pandemia do Covid-19, tá certo? Então vamos para o nosso assunto, que é interessantíssimo. Eu começo dizendo a vocês que o imperialismo ele não é novidade nenhuma na história da humanidade, uma vez que sempre vemos países que dominaram outros países, civilizações que se submeteram a outras civilizações. Então, embora essa política de expansão de territórios fosse uma prática comum entre os antigos impérios, o imperialismo ele foi cunhado para abarcar as políticas, as políticas de expansão e conquista de novos mercados adotadas pelas potências industriais da segunda metade do século XIX. Né? Então, nesse momento, nós já temos aí a Europa como o maior continente, né, como o continente mais poderoso do mundo, em decorrência da Revolução Industrial, que foi um sucesso. Né? Para quem não sabe, a Revolução Industrial foi aquele momento de transição, né, para novos progressos de manufatura, né, a chegada dos avanços, a chegada das máquinas, as, as fábricas, né, se espalharam por toda a Inglaterra e com isso trouxeram muitas mudanças. Tá? As fábricas começaram a produzir a todo vapor, produziram tanto que a própria Europa ela não conseguiu consumir todos os seus produtos, né? E em contrapartida a todo esse sucesso, a toda essa expansão econômica, tem os ingleses que estavam em situação de miséria, os trabalhadores estavam em situação de miséria, né? Eles perderam os seus empregos para as máquinas e eles tiveram que emigrar para outros países, né? Inclusive para o Brasil, em busca de melhores condições de vida. Então, a Europa do século XIX, ela sente a necessidade de buscar novas terras, né? Primeiro, porque ela precisa de mercado para vender os seus produtos industrializados, né? Ela precisa de fornecedores de matéria-prima, uma vez que ela quer continuar produzindo, e precisa de novas terras para tentar aí resolver o problema dos desempregados. Então, com isso, a Europa se torna imperialista. Ela começa a colonizar boa parte da África, da Ásia, da Oceania. Os ingleses, eles têm uma vantagem muito grande porque eles eram ótimos navegantes, né? Eles conseguem expandir o seu território. Prova disso que eles chegam até Hong Kong, no Oriente. Né? Eles avançam até a Índia, até o Egito. Eles dominam todo o continente africano. Então, com a marítima superior, né, a Grã-Bretanha ela consegue dominar, né, estender o seu domínio a quase todo o globo terrestre. Então foram criadas colônias de povoamento,
bases navais, né, por todo o planeta, porque isso dava o domínio, né, e o controle dos mares. Isso fez com que a Grã-Bretanha ela fosse o maior império colonialista europeu do século XIX. Porém, não foi o único, porque outros países europeus também expandiram os seus territórios a outros continentes, né? Também submeteram outros povos aos seus interesses, né? E a exemplo disso, nós temos a Rússia, a França, a Bélgica, a Alemanha, né? Portugal e outros. Só que também não foram somente os países europeus, nós tiveram ainda outros dois países, né? O Japão e os Estados Unidos. O Japão, porque precisava de mais terra, pelo excesso de população, porque precisava de mercado para vender os produtos das suas indústrias, né? E precisava também de fornecedores de matéria-prima. Os Estados Unidos, por sua vez, além de todos esses motivos, ele queria unificar a política uma vez que ele experimentou do incrível poder do desenvolvimento econômico. Então, de um lado, o Japão adotava medidas rígidas, né, imperialistas, para que ele conseguisse expandir o seu território por boa parte da Ásia, né? E por outro lado, os Estados Unidos também se tornara ali o maior país imperialista do século XIX. Ele consegue expandir, ele é avassalador, ele consegue expandir por imensas áreas, várias regiões, ele continua expandindo até chegar ao Panamá, que é o canal de controle entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E a partir daí, o que se vê é os Estados Unidos se transformar no maior país imperialista do século XX. Então, tudo isso teve um preço, né? Tudo isso teve consequência. O preço de tudo isso foram várias vidas ceifadas, afinal, nenhum país se submete a outro sem resistência. O imperialismo, por sua vez, ele se justifica através do darwinismo social, que foi a apropriação das ideias de Darwin, né, da evolução das espécies, a ideia de raça superior. Então, o darwinismo social, veio para justificar os domínios, né, dos países imperialistas, porque eles usavam de forma errônea essa ideia de raça superior e diziam estar civilizando os locais onde eles chegavam. Porque, levando em consideração essa ideia de raça superior, eles, como homens brancos, né, tinham que carregar o fardo do homem branco e civilizar tais povos, carregá-los, porque eles acreditavam que, sendo seres inferiores, eles não conseguiriam evoluir sozinhos. Bom, se vocês se interessaram por esse assunto, eu indico a vocês a leitura A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm, e também o filme Gandhi. Lá vocês irão encontrar informações interessantíssimas sobre tudo isso que nós acabamos de ver. Tá? Eric Hobsbawm, em uma de suas passagens, ele diz que era muito provável que uma economia mundial, cujo ritmo era determinado por seu núcleo capitalista desenvolvido ou em desenvolvimento, se transformasse num mundo onde os avançados
dominariam os atrasados, em suma, num mundo de império. A luzinha acendeu aí? Então você estava prestando atenção exatamente. Esse trecho, essa passagem, ela resume de forma incrível tudo que foi falado até o momento. Então, sem mais para agora, eu encerro a nossa aulinha de hoje com os meus agradecimentos pela participação de cada um de vocês aqui comigo. Um grande abraço e até a próxima!